Boa tarde a todos. Aqui estamos chegando mais uma vez para atendermos a mais um compromisso pré-agendado com a Casa da Fraternidade ou Casa de Fraternidade Caminho da Luz, aqui no bairro Floresta, em Goiânia. Então aqui estamos chegando para mais uma palestra pública online. E antes de iniciarmos a nossa fala, as nossas reflexões, ouviremos uma música para a nossa harmonização. Mais uma vez, o nosso companheiro de jornada, Roberto Moreira, fará a harmonização para nós. Ciência divina, luzes do Consolador, envolvendo a terra em caridade e amor, revelando a vida, vida de meu eu, a que sobrevivem as dores do adeus, dor e sofrimento que na terra me envolvem. Ilumina minha vida e faz feliz meu ser. Lei de causa e efeito, reencarnação, vidas sucessivas, constante evolução. Fora da caridade não há salvação. Amai-vos, instruí-vos, vivendo como irmãos. É o Espiritismo, a doutrina do Senhor, Consolador prometido, Deus em forma de amor. De causa e efeito, reencarnação, vidas sucessivas, constante evolução. Fora da caridade não há salvação. Amai-vos, instruí-vos, vivendo como irmãos. É o Espiritismo, a doutrina do Senhor, Consolador prometido, Deus em forma de amor. Boa noite, boa tarde a todos. Acostumado a fazer palestras à noite, então nesta tarde de sábado, aqui nos encontramos mais uma vez para realizarmos mais uma atividade, mais uma palestra pública online, atendendo a mais um compromisso pré-agendado. Mas antes de iniciarmos a nossa fala, faremos a leitura de uma mensagem. São palavras de Emmanuel, que tem como título Migalha e Caridade. Então aqui Emmanuel nos diz da seguinte maneira: qualquer dádiva é grande nas mãos da caridade. Um gesto de bondade é chave de socorro. Há florestas que nascem de uma semente humilde. Gotas de sedativo suprimem grandes dores. Quem serve reconhece o poder da migalha. Então aqui ele nos fala que quem serve reconhece
quão poderosas são essas migalhas. E aí ele encerra dizendo: a simples vela acesa espanta a escuridão. Então que possamos, conforme nos fala Emmanuel, distribuir por aí as nossas migalhas. Então neste momento, meus irmãos, vamos fechar os nossos olhos do corpo físico, para abrirmos de uma forma melhor, de uma forma mais ampla, os olhos espirituais, aguçar os nossos sentimentos para a vida maior. Agradecendo a Jesus por mais este momento que nos foi concedido, agradecendo a Deus, em especial pela vida, agradecendo aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que tem nos dado ao longo da nossa trajetória, esses companheiros que constantemente estão com disposição firme em nos auxiliar. Graças damos a estes companheiros, graças damos ao Senhor Jesus, graças damos a Deus. Muito obrigado e nos envolva e ampare nesta tarde em nossas reflexões, cada um de nós em seus lares, que todos possam receber a assistência e o amparo de que esteja necessitando. Graças damos a Ti, Senhor, hoje, agora e sempre, e que assim seja. Muito obrigado a todos pela presença, pela companhia. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Conforme havíamos dito no início, aqui estamos nesta tarde de sábado, dia 6 de junho de 2020, para atendermos a mais um compromisso pré-agendado com o Centro Espírita Casa de Fraternidade, Casa de Fraternidade Caminho da Luz. É o nome do centro, onde teríamos uma palestra presencial, mas que devido às restrições causadas pela pandemia do novo coronavírus, por orientação dos nossos administradores públicos e também por prudência, aqui estamos realizando mais esta atividade à distância. Mas sabemos que as nossas vibrações, as nossas boas energias, as nossas preces alcançarão esta casa e todos os companheiros que porventura lá se encontram para a realização de algumas atividades presenciais e distribuição de alguns donativos, auxiliando aqueles companheiros que se encontram em maiores necessidades do que a nossa. Então hoje falaremos um pouco, com base no Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, o capítulo 1º do Evangelho segundo o Espiritismo, o item 8, que nos traz estudos acerca da ciência, da aliança da ciência e da religião. O papel de cada uma, da ciência e da religião, na nossa vida. E neste momento nós devemos lembrar, em relação à ciência, lembrar e vibrar, direcionar os nossos melhores pensamentos, as nossas melhores energias, as nossas preces aos trabalhadores em todas as áreas da saúde, que estão trabalhando arduamente para nos auxiliar neste momento de pandemia. Muitos companheiros doando a própria vida para cumprirem o juramento que fizeram de trabalharem para salvar vidas. Então, que possamos direcionar a eles as nossas preces, rogando a Jesus que os envolva, que os ampare sempre, para que eles possam seguir adiante, destemidamente, nos auxiliando nesta tarefa de salvar vidas. E como nós sabemos
O capítulo 1º de O Evangelho segundo o Espiritismo tem como título Eu não vim destruir a lei, onde Jesus nos fala, nos chama a atenção que ele veio ao mundo para dar cumprimento à lei. A lei que existia naquela época, a lei mosaica, e também a todas as profecias que nós encontramos no Antigo Testamento. Então nós encontramos a notação de Mateus, o capítulo 17, ou melhor, capítulo 5, versículos 17 e 18, onde Jesus nos fala: não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Pois eu vos digo, até que passem o céu e a terra, não passará um iota ou um traço da lei, até que tudo se realize. Então aqui Jesus chama a atenção daqueles companheiros daquela época, temerosos, com a ascendência de Jesus, ou com aquele poder que eles achavam que Jesus tinha em relação àquela época, poder em relação às coisas materiais, a administração das coisas materiais, que eles achavam que Jesus tinha vindo para dominar a terra, para derrubar, tirar dos seus tronos os reis. Então Jesus deixa claro: eu não vim para destruir nenhuma lei, também não vim para tomar o lugar de ninguém. O meu reino, conforme ele disse, o meu reino não é deste mundo. Eu não vim aqui para reinar neste mundo material, porque o meu reino está no campo moral, o meu reino está no plano espiritual. Não se preocupem, podem ficar cuidando das suas vidas, que eu vim aqui para auxiliar e impulsionar o avanço de todos no campo da moralidade. Então nós encontramos nessas palavras de Jesus reflexões belíssimas dos espíritos amigos, que quando eles nos dizem, esclarecendo e ampliando os entendimentos acerca dessas palavras de Jesus, que ele não veio destruir a lei, então eles nos dizem que nada do que está na lei passará. Ou seja, nada do que está na lei de Deus passará. Porquanto a lei é o amor. Então a lei divina, que tem como base o amor, jamais passará. Continuará aí permanente em todos os quadrantes do universo, em todos os pontos do universo. É a lei do amor que rege tudo e que traz esta harmonia para tudo que está no universo. E aí nos diz ainda que há de continuamente crescer, que a lei de amor há de continuamente crescer entre nós, nos nossos corações, já que ela está inscrita na nossa consciência, até que vos tenha levado ao trono do eterno Pai, até que tenha nos levado, esta lei de amor, tenha nos levado de retorno aos braços do Pai, conforme Jesus nos fala naquela belíssima parábola do filho pródigo. Porque naquela parábola do filho pródigo, todos nós, como hoje a doutrina espírita nos mostra de uma forma bem clara, todos nós estamos inseridos naquela parábola, porque aquela parábola do filho pródigo, Jesus narrou para nós, deixou aqueles ensinamentos, nos mostrando naquela história tão simples e sucinta. Ali ele conta a trajetória da humanidade, em especial no sentido espiritual, que todos nós estamos aqui na vida fazendo esta caminhada, não apenas nesta vida aqui no corpo físico, mas na vida do ser imortal. Saímos das mãos, saímos dos braços do Criador e fomos para a vida. Muitos de nós, quiçá a maioria, ainda está fazendo aquela caminhada de ida. Ainda nem nos arrependemos das besteiras que tenhamos feito para começarmos o caminho de volta, conforme está ilustrada lá naquela parábola, a história daquele filho que pediu ao pai
a parte da sua herança e foi para a vida. Sofreu bastante até chegar à conclusão que seria melhor retornar. Então, muitos de nós ainda estamos indo, mas com certeza todos nós faremos, através desta lei de amor, nós faremos este caminho de volta para selarmos verdadeiramente aliança com o nosso Pai, aliança com Deus, o Pai de amor. Então nós encontramos, iniciando este item 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, palavras dos Espíritos Amigos, que nos dizem o seguinte, que a ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Então aqui nos falam os Espíritos Amigos, mais esclarecidos do que nós, que a ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material, ou seja, a ciência revela as leis do mundo material. E a outra, ou seja, a religião, revela as leis do mundo moral. Então, uma do campo material e a outra do campo da moralidade. E aí acrescentam dizendo mais, umas e outras, tendo o mesmo princípio, que é Deus, não podem se contradizer. Então, ciência e religião, como todas elas, as duas, têm como princípio Deus, a sua origem, a sua gênese em Deus, não podem se contradizer, porque Deus não pode querer destruir sua própria obra. Então, se hoje nós temos todos esses campos da ciência, todas essas ramificações da ciência que nós temos aqui na face da Terra, todas com certeza estão aqui porque Deus quis. Todas têm como princípio, como origem ou como a gênese Deus. Sem a autorização, sem a permissão de Deus, estas ciências que nós temos hoje para estudarmos o mundo material, elas não existiriam. Mas, voltando ao campo da religião, ao campo da religiosidade, ao campo da fé, vejamos e ouçamos e vejamos as palavras de Paulo. O apóstolo Paulo, na primeira carta, na carta aos Romanos, no capítulo 14, versículo 1, ele nos diz o seguinte: acolhei o que é débil na fé, não, porém, para discutir opiniões. Então aqui Paulo, ele nos deixa uma lição nesse versículo tão curto, que nós devemos acolher aqueles que ainda estão frágeis em relação à sua fé, não para discutir opiniões. E aí vem Emmanuel, com a sua sabedoria e com a sua simplicidade, no livro Vinha de Luz, no capítulo 38, e nos diz o seguinte sobre estas palavras de Paulo, sobre essa necessidade de acolhermos, de abraçarmos a estes companheiros que ainda têm debilidade em relação à sua fé, em que a sua fé ainda é vacilante. Se eu já construí uma fé já mais robusta, uma fé mais firme, que eu possa acolher, não para impor a minha religião ou a minha fé, a minha crença àquele companheiro que ainda se encontra vacilante, mas acolher mesmo, acolher com amor, com carinho, conforme Jesus acolheria, conforme Jesus nos acolheu. Então Emmanuel diz: se não é justo que a ciência imponha diretrizes à religião, incompatíveis com as suas necessidades do sentimento, não é razoável que a religião obrigue a ciência à adoção de normas
que sejam inconciliáveis com as suas exigências do raciocínio. Então aqui ele nos fala que não é justo que a ciência imponha diretrizes à religião. Da mesma forma, ou seja, a ciência ditar regras para a religião. Da mesma forma que não é razoável que a religião obrigue a ciência a adotar normas que sejam incompatíveis com a exigência do raciocínio, que não passe pelo crivo da razão. Ciência e religião, como nós sabemos hoje, devem andar ou deveriam andar de braços dados, uma auxiliando a outra nas suas dificuldades, e é lógico, as duas crescendo juntas para auxiliar toda a humanidade, independentemente da crença, independentemente da religião que eu professe. Então aqui os espíritos amigos nos falam que os tempos são chegados e que os ensinamentos do Cristo devem receber seu complemento. Então aqui eles nos chamam a atenção que as doutrinas sérias que existem na face da Terra, que o Espiritismo veio ao mundo para complementar os ensinamentos de Jesus. Como nós sabemos, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele veio naquela condição de cumprindo aquela promessa do Cristo, na condição de a terceira revelação, ou Consolador prometido, conforme nós encontramos lá nas anotações de João Evangelista, em que Jesus nos fala que pediria ao Pai, e que o Pai de infinita bondade e amor nos enviaria um outro Consolador que ficaria conosco pela eternidade. Então aqui eles nos dizem, os espíritos amigos, que os ensinamentos do Cristo devem receber este complemento. Então o Espiritismo veio jogar luzes, veio complementar, veio clarear estes ensinamentos do Cristo, em que o véu lançado propositadamente sobre algumas partes desses ensinamentos deve ser levantado. Então aqueles chamados mistérios que a igreja sempre falou, que na verdade hoje nós entendemos que não são mistérios, é a nossa pouca intelectualidade, a nossa pouca inteligência em compreender esses ensinamentos. Então esse véu que foi lançado de propósito sobre esses ensinamentos veio agora levantar um pouco a pontinha deste véu, porque já temos a ciência para nos auxiliar e a nossa intelectualidade já bem mais desenvolvida do que há 2000 anos atrás. Do que adiantava Jesus há 2000 anos nos falar de uma forma abundante sobre lei de causa e efeito, sobre reencarnação, sobre essa diversidade de mundos que existem no universo e que todos são habitados, sobre a nossa responsabilidade em relação às nossas atitudes e assim sucessivamente. Tudo isso que a doutrina espírita veio nos mostrar hoje, doutrina espírita que é uma doutrina de responsabilidade, ao mesmo tempo que é uma doutrina consoladora, esclarecedora. E aí nós encontramos Emmanuel, no livro que tem como título seu próprio nome, que nos fala que é preciso doutrinar a fé. Doutrinando a fé, conforme nos fala Emmanuel. Ele nos diz que no futuro viverá, ele nos fala que no futuro, não fala em que futuro, qual tempo, mas ele diz que no futuro viverá a humanidade fora desse ambiente de animosidade entre a ciência e a religião. Então aqui Emmanuel nos fala que pelo caminhar normal, pela lei do progresso que caminha naturalmente, a humanidade um dia terá aqui no meio dela a chamada lei de harmonia. Esta harmonia funcionando perfeitamente entre ciência e religião, onde não existirá mais este antagonismo, esta animosidade entre uma e outra, uma querendo ditar regras para a outra não respeitando e querendo ditar regra à outra. E aí Emmanuel coloca aqui um julgamento dele, através de Chico Xavier, ele diz: e julgo mesmo, que em nenhuma civilização pode a primeira
ou seja, a ciência substituir a segunda, ou seja, a ciência substituir a religião. Então, aqui nas palavras de Emmanuel, ele fala que em nenhuma civilização a ciência pode ou poderá ou poderia substituir a religião, e complementa uma e outra, ou seja, ciência e religião se completam no processo de evolução de todas as almas para o Criador e para a perfeição de sua obra. Como vimos lá no início, se existem as ciências e as religiões hoje na face da Terra, elas têm como princípio Deus, porque nenhuma existiria aqui sem a permissão, sem a autorização de Deus. E elas estão aqui exatamente uma para auxiliar a outra, uma para complementar a deficiência ou as deficiências da outra. Da mesma forma que nós podemos usar como analogia, nós seres humanos, companheiros de jornada uns dos outros, não estamos aqui para ser melhor do que o outro. Não estamos aqui para brigarmos com os outros. Não estamos aqui para impormos o nosso ponto de vista, impormos a nossa ideia, impormos a nossa ciência ou a nossa religião. Estamos aqui na condição de cooperadores, cooperadores de Deus e auxiliares do Cristo, para um auxiliar o outro nas suas deficiências. Como falamos lá no início, todos nós que não temos formação na área da saúde, todos nós precisamos deste pessoal da saúde. Todos nós que não temos formação na área do direito, quando precisamos de alguma assistência, nós precisamos buscar a cooperação de um advogado. Quando nós precisamos e não temos a formação, nós precisamos de alguma orientação no campo da ciência da contabilidade, essa ciência que estuda, que faz todo o registro do patrimônio das pessoas físicas ou jurídicas, nós precisamos buscar a assistência e a orientação de um contabilista. Quando nós precisamos fazer uma construção de uma casa, de um imóvel, nós precisamos da assistência de vários companheiros neste ramo da construção civil. Então nós estamos aqui para cooperarmos uns com os outros, cada um na sua área, cada um no seu campo de afinidade, no seu campo de ação. E aí nos fala que a ciência, a religião, esta força inabalável para a nossa caminhada e na nossa caminhada, então os espíritos amigos nos dizem que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, deve inteirar-se do elemento espiritual. Então aqui nos dizem que no dia em que a ciência deixar de ser exclusivamente materialista, ela vai se inteirando pouco a pouco, se aliando pouco a pouco, abrindo as portas e janelas para o campo espiritual. E como nós podemos observar, ainda isto acontece, ainda tem esse materialismo no campo da ciência, devido ao egoísmo, ao orgulho, à vaidade dos nossos cientistas. E aí nos dizem ainda o seguinte, que a religião, cessando de menosprezar as leis orgânicas e imutáveis da matéria, então que os espíritos amigos nos chamam a atenção também em relação ao comportamento da religião, que pouco a pouco, ao deixar de menosprezar as leis orgânicas e imutáveis da matéria, essas duas forças, ciência e religião, apoiando-se uma sobre a outra e andando juntas, conforme falamos anteriormente, de braços dados, como irmãs siamesas, andando juntas, se prestarão um mútuo apoio. Se prestarão um mútuo apoio, porque aqui uma está para auxiliar e apoiar a outra. E acrescentam ainda, nos dizendo da seguinte maneira, agora são anotações de Kardec, que nós encontramos lá no livro A Gênese, no capítulo 1, item 16. Então os espíritos amigos, através de Kardec,
lá no livro A Gênese, nos diz que o Espiritismo e a ciência se completam. O Espiritismo e a ciência se completam reciprocamente. Reciprocamente. A ciência, sem o Espiritismo, se acha na impossibilidade de explicar certos fenômenos só pelas leis da matéria. Então nos lembram os espíritos amigos que a ciência sem o Espiritismo está impossibilitada de explicar certos fenômenos pelas leis da matéria. E aí acrescentam que ao Espiritismo sem a ciência faltariam apoio e comprovação. Então o Espiritismo, em especial naquele início, quando Kardec começou todo o trabalho de organização, usou muito o conhecimento que ele tinha de cientista também, de professor, né, de pedagogo, como nós sabemos, para esclarecer muitos pontos que ele tinha dúvida em relação ao Espiritismo, em relação ao mundo espiritual. Então a ciência apoiando o Espiritismo lá no seu nascimento, lá no seu surgimento. E aí nos fala na sequência que não pode existir aquela repulsa mútua, ou seja, ciência e Espiritismo, um ter repulsa do outro. Seria preciso alguma coisa para preencher o vazio que as separava, um traço de união. Era preciso existir um traço de união que as aproximasse. Ao invés de um vazio, existir um traço de união. Esse traço de união está no conhecimento das leis que regem o mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal. Então esse traço, essa lacuna que existia, que estava vazia, exatamente o Espiritismo veio para preencher. Aí no campo da ciência, nos mostrando esta união do conhecimento das leis que regem o mundo espiritual e suas relações aqui com o mundo corporal. E aí nos dizem os espíritos amigos, na resposta da questão 917, em relação àquele entrave para o nosso caminhar, para o nosso crescimento, Kardec questionou na 917, qual é o meio de se destruir o egoísmo que tanto nos atrapalha na nossa caminhada? Qual é o meio de destruir o egoísmo? E os espíritos amigos nos dizem o seguinte, que o egoísmo se enfraquecerá. Pouco a pouco se enfraquecerá com a predominância da vida moral sobre a vida material. Então, à medida que, no caso, a nossa vida moral for se sobrepondo, for predominando sobre a vida material, o egoísmo irá se tornando cada vez mais frágil, até um dia desaparecer. E aí nos dizem ainda que o Espiritismo, bem compreendido, o Espiritismo veio para nos auxiliar neste campo também, que o Espiritismo bem compreendido, quando estiver identificado com os costumes e as crenças, transformará os hábitos, as usanças e as relações sociais. Então o Espiritismo, quando estiver identificado com os costumes e as crenças das pessoas, com os costumes e as crenças de todas as religiões, de todas as sociedades na face da Terra, auxiliará a todas nesta caminhada. E aí nos dizem os espíritos amigos nos dizem ainda que uma nova luz se fez, que uma nova luz chegou à Terra para nos auxiliar. E essas relações, uma vez constatadas, ou seja, as relações mundo material, mundo espiritual, uma vez constatadas pela experiência, a fé se dirigiu à razão, e a razão não encontrou nada de ilógico na fé, e o materialismo foi vencido. Então, o Espiritismo veio à Terra exatamente para trabalhar e um dia, com certeza, vencer o materialismo. E conforme os espíritos amigos nos falam, o Espiritismo não veio para destruir nenhuma religião. O Espiritismo não veio para destruir a lei, assim como Jesus disse lá no início
do seu trabalho, lá no início do seu messianato aqui na Terra. Então aqui o Espiritismo nos mostra que veio para nos auxiliar neste campo moral, enfraquecendo o materialismo até ele também desaparecer junto com o egoísmo. E aí voltamos às palavras de Emmanuel, onde ele nos falou anteriormente sobre a necessidade de doutrinar a fé, e aqui ele nos fala da necessidade de doutrinar a ciência. Doutrinando a ciência, é claro, nos diz Emmanuel, que, segundo a opinião religiosa, o materialismo é pernicioso debaixo de todas as modalidades em que se nos apresente. Então nos fala Emmanuel que o materialismo ele é pernicioso, ele é prejudicial a todos nós. Precisamos das coisas materiais? Sem sombra de dúvida que precisamos. Em primeiro lugar, todos nós, seres imortais, precisamos do nosso corpo físico, que é material, matéria densa, e que é uma extensão do espírito. Este que vos fala neste momento é um espírito usando este corpo físico, ou seja, o corpo físico é a minha extensão para me comunicar neste momento. Então, sem sombra de dúvida, eu preciso saber utilizar. Eu preciso dar o valor devido às coisas materiais, valorizando também as coisas espirituais, balanceando uma e outra. Mas é necessário, nos diz Emmanuel, mas é necessário vos convencerdes de que em qualquer circunstância predomina sempre a lei do progresso. Então ele nos chama a atenção que predomina sempre, no campo da ciência, no campo da religião, a lei do progresso. Todos nós estamos caminhando, todos nós estamos fazendo uma caminhada, conforme falamos anteriormente, naquele sentido de filho pródigo, fazendo uma caminhada para o nosso aprendizado. Mas todos nós sabemos que estamos vivendo, em especial neste momento, uma nova era para a humanidade, uma era de aprendizado, e as consequências dessa revolução são fáceis de prever, deve trazer nas relações sociais inevitáveis modificações. Então, este momento pelo qual nós estamos passando estão de acordo com essas palavras que Kardec escreveu em O Evangelho segundo o Espiritismo, antes de 1864, porque neste momento nós estamos passando por uma verdadeira revolução e que nada no nosso meio voltará àquela normalidade de anterior. Aquilo que nós achávamos que era normal, nós, sim, sem sombra de dúvida, voltaremos à normalidade, mas uma outra normalidade bem diferente, igual eles nos falam aqui, nas relações sociais, inevitáveis modificações acontecerão, estão acontecendo, às quais não está no poder de ninguém se opor, porque faz parte da lei do progresso, faz parte desta lei natural, e ninguém se opor porque estão nos desígnios de Deus e resultam da lei do progresso, que é uma lei de Deus. Então, a lei de Deus, esta lei de progresso, como nos opor à lei do progresso? Como entravar a lei do progresso? Podemos até prejudicar a sua marcha devido ao nosso orgulho, nosso egoísmo, mas entravar, jamais. Mesmo que queiramos, não iremos conseguir porque é uma lei natural, é uma lei de Deus. Aí voltamos mais uma vez a Kardec, lá na Gênese, no item 55 do capítulo 1, ele nos diz o seguinte, que o Espiritismo, sendo uma doutrina também em evolução, ele nos fala que o Espiritismo não é a doutrina pronta e acabada. O Espiritismo também obedece à lei do progresso. O Espiritismo também é uma lei em evolução, uma doutrina em evolução, melhor dizendo, como tudo que existe jamais será ultrapassado, visto que se a ciência provar algo diferente do que diz hoje, ele se modificará, ou seja, o Espiritismo se modificará em relação a esse ponto e acompanhará a ciência. Porque o Espiritismo também é ciência, o Espiritismo também é filosofia. Então, o Espiritismo,
em sendo ciência, em sendo religião, em sendo filosofia, ele irá acompanhando todas as modificações que forem provadas pela ciência. Porque a ciência, como nós sabemos, ela não é estática, ela é dinâmica. E aí nos dizem ainda os espíritos amigos, um pouco adiante, nos mostrando, para encerrarmos, palavras de André Luiz. André Luiz, no livro Vivendo o Evangelho, no primeiro volume, ele nos diz o seguinte sobre fé e conhecimento, que ciência pesquisa o universo. A ciência pesquisa o universo. A religião revela a eternidade. Precisamos das duas, uma pesquisando o universo e a outra nos revelando a eternidade que temos pela frente. Ciência sossega a dor. Religião alivia a aflição. Como ele nos fala, a ciência não vai sossegar ou aliviar a nossa aflição, vai sossegar a dor. Mas a religião vai aliviar a nossa aflição. Ao mesmo tempo, a ciência produz o conforto. Quanto conforto hoje nós temos em nossos lares devido à ciência, devido ao desenvolvimento da ciência. No entanto, a religião promove a paz. Podemos ter todo o conforto que for possível de acordo com a nossa capacidade financeira. Mas este conforto, com certeza, não irá nos trazer a paz. A religião nos auxiliará na construção e na promoção desta paz. A ciência melhora o mundo. Sem sombra de dúvida que a ciência está melhorando e continuará melhorando o mundo. No entanto, conforme nos diz André Luiz, religião aperfeiçoa a alma. A religião é quem aperfeiçoa a alma. A ciência não irá aperfeiçoar a alma. A ciência melhora, sem sombra de dúvida, materialmente falando. O mundo melhorou, continua melhorando e continuará melhorando ainda. A ciência prolonga a vida física. Como era a nossa duração? A duração no corpo físico há 2000 anos atrás, na época do Cristo. Não éramos, com certeza, tão longevos como somos hoje. A nossa expectativa de vida há 50, 60, 100 anos atrás, com certeza era bem menor do que nos dias de hoje. Então a ciência está ajudando a prolongar a vida. No entanto, a religião aponta e nos esclarece que somos imortais. Ciência é a fé do conhecimento. Então a ciência é a fé do conhecimento, ao passo que a religião é o conhecimento da fé. Então a ciência é a fé do conhecimento, a religião é o conhecimento da fé. E aí ele completa dizendo, André Luiz encerra dizendo que o conhecimento sem fé conduz ao fanatismo científico. Quantos fanáticos cientistas nós temos ou já tivemos na face da Terra e ainda temos nos dias de hoje na face da Terra? Exatamente por isso que o conhecimento sem fé conduz ao fanatismo científico e a fé sem o conhecimento ao fanatismo religioso. Sem sombra de dúvida que fanatismo científico e fanatismo religioso, os dois são prejudiciais à nossa vida. Os dois, fanatismo científico e fanatismo religioso, os dois são altamente prejudiciais na nossa caminhada. Que possamos refletir sobre isto, meus irmãos, e que possamos usar e aprendermos a usar ciência e religião, e que elas possam andar de braços dados na nossa caminhada, nos auxiliando, sem fanatismo nenhum, nem no campo da ciência,
nem no campo da religião. Vamos fazer a nossa prece neste momento para encerrarmos neste momento a nossa transmissão ao vivo de mais uma palestra pública. Então vamos fechar mais uma vez os nossos olhos agora para agradecermos. Agradecermos a Jesus de Nazaré por nos conceder mais esta oportunidade. Agradecer aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que nos dispensaram neste momento. E por isso também nós rogamos a estes companheiros que possam nos envolver, a cada um nos seus lares, onde quer que estejam, de acordo com as suas necessidades, que cada um possa receber o amparo, a proteção. Graças damos a Ti, Senhor Jesus, hoje, agora e sempre, e que assim seja, Senhor. Muito obrigado a todos mais uma vez. Recebam todos o meu abraço fraterno e de gratidão por mais este momento. Por mais este momento que tivemos juntos para estudarmos o Evangelho de Jesus. Agradecemos a todos pela caridade que fizeram em nos ouvir mais uma vez, porque assim, mais uma vez, tivemos a belíssima oportunidade de ouvirmos estes belíssimos ensinamentos. Paz aos nossos corações. Até breve, meus irmãos. Até muito breve, onde nos reuniremos mais uma vez nesta sala virtual para estudarmos mais uma vez os ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita. Paz aos nossos corações.